atrapalhando todo mundo aqui. Tá, vamos embora. Desculpem o atraso. As pessoas me ligam aqui. Vamos ver. Doutor Paulo, desculpa. Que nada, Ai, meu Deus do céu. Tranquilo, eu estava acompanhando. O meu microfone me impede de te ouvir. Peraí, rapidinho. Deixa eu tirar esse microfone aqui, que senão eu não vou te ouvir. Peraí. Esse microfone na tela aqui me impede de te ouvir. Eu faço muita live aqui pelo OBS Studio, né? Sim. Deixa eu ver se eu pego aqui o fonezinho. Se ele... Ah, não vai entrar. Ser de outro celular. Tá me ouvindo ou não? Estou te ouvindo muito bem, Arthur. Deixa eu desligar esse ar então, porque senão eu não te ouço nada. Olha, parabéns pelos seus podcasts. Eu sou apaixonado. Eu gosto de te ouvir muito. Eu sou uma pessoa que eu rezo, olha, pelas pessoas há 34 anos, né? Por cura interior, né? Assim, eu nunca fiz curso nem aula de psicologia, só no curso de administração de empresa, né? Que a gente aprende muito mal e porcamente assim, a questões dos comportamentos, dos relacionamentos. E atendendo pessoas, rezando pelas pessoas, eu fui assim, posso chamar de... Como você gosta de ser chamado? Paulo, Pacheco? Como você quiser, para mim não faz diferença nenhuma. Aí eu atendendo as pessoas, assim, eu tenho visto assim, muito assim, a necessidade. E quando eu comecei a ouvir teus podcasts dirigindo, eu viajo muito, né, pelo Brasil dando palestra, né? Eu faço retiros, faço palestra. E eu boto no carro aqueles podcasts, fico ouvindo, perdido nos meus pensamentos, sabe? Eu fico ouvindo você. Aí você fala lá, falando sobre a maturidade, eu fiquei apaixonado quando você pegou a inspiração das bem-aventuranças, né? Quando Jesus abre o coração e ele realmente começa a nos expor a nossa própria essência, né? Nossa própria verdade, né? Perfeito. E eu achei tão bacana isso, quando você começa a falar que realmente nós vemos, assim, famílias, eu atendo muitas famílias, né? Jovens querendo se suicidar, eu atendo muitas pessoas que querem se suicidar, ou não querem, né? Na realidade, eles pensam. E eu vi que realmente é uma verdade, que a gente falta diálogo em família, falta as pessoas se conhecerem, falta as pessoas entenderem quem elas são, sabe? E a gente entender exatamente assim, tudo, desde temperamentos até questões familiares, heranças. Você fala de não ser vítima do passado. Tem tanta coisa para gente conversar, né? Acho que tem que fazer um monte de live aí pra gente... Mas eu queria te ouvir um pouco. O que você quiser falar para o público, assim, eu acho bacana a gente. Você que determina o tema, você que sabe, domina. Apresentar-se um pouco do Dr. Paulo aqui. O Arthur, não, primeiro queria agradecer o convite, eu fiquei muito contente com o convite. É uma alegria enorme para mim poder estar, de alguma maneira, fazendo daquilo que eu faço uma forma de apostolado, né? Uma forma de alguma maneira, cooperar com, enfim, o aperfeiçoamento das pessoas, que eu acho que, no fim, essa é a grande questão, né? A gente precisa se tornar aquilo para que a gente foi feito, né? E ser completamente aquilo que a gente nasceu para ser feito, né? Isso é a perfeição, né? A perfeição não é outra coisa senão isso. E poder, de alguma maneira, participar aí de um trabalho como o teu trabalho, né? Estar aqui contribuindo de alguma maneira com o teu trabalho, que é um trabalho importantíssimo, é uma alegria enorme. Obrigado mesmo pelo convite. Não, eu que fico feliz, sou honrado com seu sim, muito bacana. Poxa, muito obrigado mesmo. Grande. Mas então, Arthur, você tinha me falado para a gente conversar sobre maturidade, isso, né? E cara, sabe o que eu vim pensando aqui um pouquinho antes da gente de entrar na live? Eu tive a manhã inteira hoje, tive reuniões e tal, e eu estava pensando, o que eu vou conversar com o Arthur lá hoje, né, sobre maturidade? Um pouco até pretensiosamente acreditando que eu já falei tanto, né? E será que precisa de mais alguma coisa, né? E aí eu me dei conta de uma coisa que eu queria talvez até escandalizar as pessoas. Porque, bom, eu sou psicólogo, né? E uma das coisas que a gente mais tem escutado na psicologia contemporânea é exatamente essa coisa da tal da dependência emocional, né? Todo mundo fala disso, puxa, né? Eu sou um dependente emocional, uma relação tóxica. A gente escuta essas expressões muito frequentemente, né? E, geralmente, todo mundo, justamente, na psicologia, vem atacando a tal da história da dependência emocional, das relações tóxicas. E eu queria escandalizar. Eu falei assim, vou pegar agora essa conversa com o Arthur para escandalizar. Por quê? E espero me fazer entender, né?
Eu acredito, Arthur, e estava conversando agora, é engraçado, porque eu estava conversando agora com uma pessoa muito querida sobre isso. Eu acredito que o ápice da maturidade é a dependência. Olha que lindo. Já estou entendendo onde você vai chegar. Mas vamos lá. E por quê, cara? Porque. E aí, quando eu falo de dependência, eu estou falando da verdadeira dependência. Porque muita gente concebe a maturidade como uma autonomia. E, de certo, há, né, Zé, um aspecto de autonomia na vida da maturidade. Um aspecto de autonomia que, por incrível que pareça, né, Zé, é o contrário do que a própria palavra autonomia significa. Né? Que autonomia vem de autonomos, né? Quer dizer, eu me dou as normas, né? Eu me dou as regras. Né? E o que faz com que todo mundo conceba autonomia justamente como uma espécie de isolamento. Eu me viro, eu sou o dono das regras, eu invento tudo aquilo sobre o que... Eu cuido de mim, eu faço tudo cuido só. de mim, perfeito, né? Eu me amo, né? E porque eu me amo, exatamente, eu tenho um critério para estabelecer uma relação que seja normatizada por mim mesmo. E por mais que a autonomia de fato signifique, né, eu me dou as regras, no fundo, a autonomia ela é um pouco mais do que isso, né? Eu diria até mais do que um pouco, ela é bastante mais do que isso. Porque uma pessoa ela é verdadeiramente autônoma na exata medida em que ela não se dá as regras, mas ela interioriza as regras. Ou seja, as regras passam a ser regras dela. Ou seja, ela tem que ter objetivamente uma regra a qual ela obedece. E ela não obedece simplesmente porque ela é um cordeirinho. Ela obedece porque ela entende o valor da regra. E o que isso tem a ver com a dependência? Tem a ver exatamente com o fato de que eu dependo de quem dá as regras. E aí resta um problemão. Enorme. Exato. Quem dá as normas? Exatamente. Quem dá as regras? Isso aí. Porque eu posso ser, né, o autônomo que interiorizou as regras, por exemplo, do Estado. Né? E aí eu sou um cidadão perfeito, eu separo o lixo, eu não jogo bituca de cigarro na rua, eu não pulo a catraca do metrô. Sou um cidadão que segue as regras do Estado. Né? Então, tudo direitinho. Olha só, sou uma pessoa, né, que, no fim das contas, vivo uma dependência adequada. Não. A dependência das regras do Estado, né, vamos dizer assim, ela não me faz verdadeiramente autônomo e não me faz, o mais interessante, verdadeiramente maduro. Né? Quer dizer, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Você vai privado, eu estou entendendo tudo. Eu gosto. Temos que viajar na maionese. Porque, no fundo, vamos chegar no amor. Você vai ver que o amor... Vamos lá, vamos chegar no... Você já chegou lá, pronto. Mas eu estou pensando aqui numa situação muito concreta. Né? Eu sei. Meus filhos, os meus dois mais velhos, né, eles estudaram em colégio católico, né, em São Paulo. Católico. Esse é o problema. Nem a PUC mais é católica, imagina Imagina o colégio. Né? O que acontecia com eles? Né? Quer dizer, qual era a minha expectativa? Né? Vou abrir um parênteses dentro desse parênteses. Quando eu morava em São Paulo, né, que foi onde eles estudavam, mas uma escola em São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo estava fazendo um sínodo. E naquela ocasião, todas as entidades, né, ligadas à Igreja Católica foram convocadas a atuar de perto, né, no sínodo. E as escolas católicas foram também convocadas. Né? E havia, então, né, naquela ocasião, um questionário que deveria ser preenchido pelas escolas, a administração da escola, e pelos pais da escola. E aí a escola me convidou para estar, né, numa reunião representando os pais para justamente conversar sobre o sínodo, né, o conteúdo do sínodo e o questionário. E, Arthur, é uma coisa impressionante, porque estávamos eu e mais outros 10 pais. Né? E aí, né, num determinado momento, né, começou-se a falar justamente sobre educação católica.
E aí, alguns pais foram questionados, a gente foi questionado, o que é uma educação católica para você? E aí os pais começaram a falar, não, uma educação católica, uma educação humanista, é uma educação assim, uma educação assado. Eu fui escutando aquilo foi me dando um comichão, eu disse, não é possível. Eu falei assim, eu parei e falei assim, olha, desculpa, uma escola católica não é absolutamente nada disso que vocês estão falando. Isso que vocês estão falando é qualquer outra escola. Uma escola católica, ela deve ser uma escola que fundamentalmente ensina meu filho a amar a Deus. Isso aí. Ensina a amar a Deus ensinando português, ensinando matemática, ensinando história, ensinando a alfabetizar. É isso que deve ser uma escola católica. Claro. Deus é a verdade, e se o meu filho vai aprender a verdade da matemática, ele tem que descobrir que a verdade da matemática é Deus, e que falar português direito é a possibilidade dele encontrar e amar mais a Deus. Beleza. E o que a escola dos meus filhos ensinava? A escola dos meus filhos ensinava todas essas regras. Então, meus filhos chegavam em casa e falavam assim, pai, você não pode jogar latinha de refrigerante no lixo úmido, você tem que jogar latinha no lixo seco. Eu falei assim, pelo amor de Deus, espera lá. Então, meus filhos sabiam a cor da lixeira para metal, a cor da lixeira. Era isso que eles sabiam. Eu falei, não é possível. Né? Por que eu estou falando disso? Porque esse conjunto de regras que, no final das contas, uma escola católica ensinava para os meus filhos, não lhes ensinava, não lhes permitia aprender a única coisa que eu esperava que uma escola católica ensinasse para os meus filhos, que é amar a Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. É isso que eu esperava que uma escola católica ensinasse para os meus filhos. Eu não amo a Deus julgando a latinha de refrigerante no lixo verde, amarelo, sei lá que cor que é o lixo. Desculpa, não muda nada para mim no meu amor a Deus por causa disso. Eu não amo meu filho, não amo mais a Deus porque eu não jogo bituca de cigarro na rua. Não, desculpa, uma coisa não está ligada à outra. Eu posso, certamente, por amor a Deus, agir como um cidadão melhor? Posso. Mas o movente primeiro é o amor a Deus. Né? Esse é o movente primeiro. Essa é a primeira coisa que me leva a estar nas relações com as pessoas que compõem a sociedade na qual eu vivo. Não é o contrário. Não é porque eu amo a sociedade, eu amo o Estado, eu amo a ordem que eu vou. Não, pelo amor de Deus, caramba, não é possível. Né? É todo o contrário. Então, por que eu estava falando de dependência? Por que eu quis escandalizar? Porque a gente precisa, Arthur, no meu entender, se a gente quiser verdadeiramente fazer uma experiência de maturidade, a gente precisa entender que há uma única dependência. Uma única dependência que nos estrutura. Uma única dependência que, se a gente aceita, Arthur, todo o resto se ordena na vida. Todo o resto se ordena na vida. E que dependência é essa? A dependência daquele que me mantém no ser neste exato instante. Quem me mantém agora, né, no ser, neste exato instante, que se por um segundo se esquecer de mim, por um segundo se esquecer de mim, eu sou apagado da face da terra definitivamente. É a ele que eu devo toda e a absoluta dependência da minha vida. Só que o que acontece com a gente, Arthur? A vida contemporânea arrancou Deus da jogada, o que é um absurdo, porque Deus não é arrancado da jogada de jeito nenhum. Mas só que a gente passou a viver como se Deus não interessasse. É absurdo, porque eu já vi gente dizendo assim, nós vivemos numa sociedade ateia. E eu vou dizer, não é verdade. Nós não vivemos numa sociedade ateia. Nós vivemos numa sociedade que, no fundo, vive como se Deus não importasse. Ou seja, Deus está no horizonte das pessoas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, haja vista, por exemplo, a busca impressionante que eu nunca assisti nos meus 48 anos de idade, eu nunca assisti como eu assisto hoje, a busca das pessoas por espiritualidade. Exatamente, muita. Tremenda. Exato. Quer dizer, não é verdade que Deus morreu. Né? Quer dizer, a profecia de Nietzsche, nesse sentido, foi uma burrice. Né? Mas aconteceu uma outra coisa muito mais grave. A gente vive como se Deus não importasse. A gente vive como se Deus não tivesse, de fato, desculpa, melhor, como se Deus não fosse, de fato, a consistência de
tudo o que há. E aí a Pode, gente pode fazer, começa... pode fazer uma pausa, Claro, Pacheco? Isso que você está falando é tão profundo, porque, na realidade, se a gente parar para ver, o homem só fica doente quando ele está afastado desse eixo, dessa essência que você falou. Porque é aí a fonte das doenças, dos desequilíbrios que você falou. Numa live lá você fala das paixões, o imaturo é aquele que está dominado pelas suas paixões. Ou seja, e essa questão que você está falando é que eu tenho visto muito nos jovens, nos adultos, apesar de eles saberem que Deus existe, a Deus buscando a espiritualidade, eles estão tão, eu não sei definir nas tuas palavras, mas desfocados dessa visão, dessa consciência, vocês vão chamar do próprio Deus, da necessidade que elas têm de se abandonar, de se dependerem desse amor sobrenatural de Deus, desse amor perfeito, e elas tentam se conformar, tomar a forma, né, das paixões delas. Ou seja, eu vejo uma grande confusão no mundo, em tudo. As pessoas criam sua própria religião, as pessoas criam o próprio Deus, do interesse delas, do seu ego. E isso que você está falando é uma coisa que, se você parar só para meditar nisso, já muda completamente a visão de todo mundo aqui que está na live. Desculpa te atrapalhar. Desculpa aí, não, você é está falando. isso mesmo, exatamente. Você usou uma expressão aí muito interessante, né? As pessoas inventam o próprio Deus, né? Eu costumo dizer que nós vivemos uma geração, né, que reescreveu a Bíblia, né? E o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. E pior que a gente vive o tempo inteiro assim, né? Quer dizer, Deus é uma imagem que a gente tem. Tudo depende das minhas imaginações, tudo depende do meu sentimento, isso. das minhas sensações, do que eu estou, né, tudo que eu estou experimentando Sentindo agora. Exato. É tudo aqui na flor da pele, né? Tudo só sensação, arrepio, né? Se me deu arrepio, então é isso. Né? Aqui deve ter alguma coisa. Desculpa, isso não é verdade, porque no fim das contas é a tal da autonomia, que é nada mais, nada menos do que eu estou me dando as regras. Eu estou me dando não só as regras, mas eu estou me dando a dependência. E por incrível que pareça, isso gera justamente dependência afetiva, relações tóxicas, que é todo essas mercadorias que hoje, né, a gente percebe presentes na vida de todo mundo e que a gente foi assumindo, foi engolindo. Porque, cara, se a gente não depende de Deus, a gente vai inevitavelmente estar à mercê do poder. Inevitavelmente. Pessoal, é só olhar para os movimentos da história. Em toda a história humana, todas as experiências de totalitarismo que existiram, não há nenhuma que prove o contrário. Todas as experiências de totalitarismo. A primeira de todas as iniciativas foi cortar a fé. A primeira de todas as iniciativas. A segunda é cortar a linguagem, modificar a linguagem. E que não é estranho. Deus é o verbo. Não é estranho. Essas duas coisas foram sempre o que permitiu com que os totalitarismos existissem da forma como existiram. Ou seja, se eu arranco essa dependência, que é a única dependência que verdadeiramente me coloca no eixo, o que vai sobrar é exatamente uma relação de conformidade com o poder. E a gente acha que o poder é o presidente, o poder é... Não! O poder está aqui no Instagram, o poder está lá nos vídeos do YouTube que você assiste, o poder está na televisão que você assiste, o poder está nos outdoors que você vê na rua quando você passa, o poder está ali, o poder está na vitrine das lojas, o poder está na forma como você consome música, assiste aos filmes. O poder está ali. A gente hoje é banal para a gente, por exemplo, né? As relações homoafetivas. É uma das coisas banal. Que eu sei que, né, não posso nem falar. Nem pode falar, vai ser preso. Posso ser preso. Virou uma banalidade, virou a normalidade. Ai da gente, inclusive, usar a palavra normalidade hoje em dia. Né? Não pode. Não pode. Ou seja, a gente foi consumindo essas coisas, né? E no fim, quem dá para a gente as diretrizes, quem dá para a gente as normas do bem viver, são todos esses recursos de poder. Posso fazer uma pergunta, Pacheco? Posso fazer uma pergunta para você sobre isso? Claro. Você falou das redes sociais, da televisão. Nós somos um ser, hoje em dia, muito ligados à imagem, ao visual, né?
Como é que é a sobrecarga de imagens que você vê no jovem, na criança, no jovem, no adolescente e nos adultos, que eles são inundados o tempo todo de imagens, de tudo, de pornografia, de sensualidade, de moda, de tudo. Você está falando tudo isso aí. Essas imagens sobrecarregam, como é que elas interagem dentro de nós, ou seja, dentro de uma estrutura de imaturidade, digamos, da pessoa, como as imagens pesam? Elas sobrecarregam, adoecem ou não? Como você enxerga isso? Arthur, adoecem e adoecem muito. Veja só, né? Se a gente for pensar, quer dizer, o que acabou acontecendo com a gente na contemporaneidade? A gente, na verdade, já antes, né, da contemporaneidade, a gente já perdeu todas as referências. Então, vamos pensar no homem. Não precisamos ir muito longe, tá? Se a gente pensa nos avós da gente, nos bisavós da gente, já a realidade é muito diferente. Eram pessoas que tinham referências muito claras. Beleza. Mas vamos lembrar que os nossos avós, os nossos bisavós, já viveram uma mudança drástica no cenário do pensamento, no cenário do modo de conceber a vida, né? A cosmovisão, que a gente herdou isso, né, do final do século XIX para cá. Né? Mas se a gente avançar mais para trás, o que a gente vai ver? Né? A gente vai ver o homem lá da Idade Média. Vamos avançar bem lá para trás. Como é que o homem Cortou a imagem, congelou. Né? Dizer que era o melhor dos mundos. Não. Quer dizer, se a gente olha para o homem medieval, né? O homem medieval tinha uma vida que era uma vida dura para burro. Era uma vida muito difícil. Tá? E a gente normalmente pensa lá nos reis, né? E a gente acha que os reis eram né, o ó do Forobodó, né? Não, pessoal, quem já esteve na Europa e já viu um castelo medieval, já se deu conta de que o rei vivia num casebre, vivia num cortiço, era ruim demais viver num castelo. E não tinha nem banheiro, sabia? Eles faziam xixi nos corredores. Exatamente. Era frio, sujo, fedorento, não tinha banheiro, era tudo muito ruim. Né? E as pessoas tinham uma vida muito simples. Né? E a gente tinha, né, homens que estavam, né, ou na nobreza, ou eram peregrinos, ou eram trabalhadores, né, camponeses. E todos eles, no entanto, né, tinham diante de si muito presente um ideal ao qual contemplar. Você percebe isso, né? Eu estou falando de forma genérica. Há os desvios, é claro que há sempre os houve. Mas se você olha de forma genérica, o homem medieval ele tinha uma referência clara do que era o homem perfeito. E, normalmente, essa referência clara era definida pelo santo. Né? Quer dizer, o homem e a mulher santos, né, eram aqueles para os quais os homens da Idade Média olhavam. Quando eles diziam, puxa, eu quero ser bom, eu quero ser bom como quem? Como São Francisco, eu quero ser bom como Santo Tomás, eu quero ser bom. Eu tinha uma referência clara. O que aconteceu depois da Idade Média? No movimento conhecido como humanismo, houve uma mudança muito importante, que foi, por um lado, positiva, mas, por outro lado, muito negativa, que foi o fato de as pessoas começarem a perceber que o homem é bonito. A pessoa humana é uma coisa impressionante. É uma realidade muito impressionante, uma realidade muito bonita. Positivo isso. Só que, quais são os grandes humanistas que a gente conhece lá do século XV, né, XVI? São homens que tinham uma capacidade fora do comum de fazer muitas coisas. Então você pega um Leonardo da Vinci, né, símbolo, né, do humanismo italiano. Pô, Leonardo da Vinci era pintor, era escritor, era inventor, era um cientista. O cara era, desculpa a palavra, é foda. Né? E aí o que acontece? Você pega o que começa a acontecer naquele momento, você pega o Michelangelo, você pega essas grandes figuras, né, do humanismo, né? Você começa a perceber assim, puxa, eram pessoas que provavelmente elas, pessoalmente, tinham uma clareza de uma dependência a Deus. Beleza. Só que eram elas quem se tornaram referências. Então, o ideal de bondade, de perfeição, passou a ser, para o homem simples, aquelas figuras. Entendi.
Então, eu serei bom se eu tiver a inteligência de um Leonardo da Vinci. Eu serei bom se eu tiver a delicadeza de um Michelangelo na forma de representar a realidade. Quer dizer, a gente foi mudando. Ou seja, eu saí de Deus e comecei a olhar para o homem. O homem. Tá bom? Não, o negócio foi piorando. Porque, na medida em que o tempo foi passando, o que foi acontecendo é que a gente foi tornando cada vez mais abstrato o ideal. Porque até quando era o Leonardo da Vinci o referencial, estava bom. Porque eu tinha o Leonardo da Vinci na minha frente, caramba. Mas o que aconteceu do século XVII para frente? O ideal passou a ser a razão. O ideal passou a ser a capacidade técnica. Ou seja, foi ficando cada vez mais abstrato. Até que lá no século XIX, né, na passagem do 18 para o 19, o referencial passou a ser a linguagem. E aí, depois disso, onde nós chegamos? Nós desembocamos aqui, no momento que a gente se encontra. Que o referencial agora é a mentira. Isso que eu tenho. Tudo que a gente consome, Arthur, é imagem. Tudo que a gente consome é imagem. E a imagem é mentira. A imagem é mentirosa. Está aí hoje a inteligência artificial que faz a gente acreditar no que a gente quiser. Quer dizer, colocar esses dias o Papa Francisco vestido com, né, um modelito de um grande estilista italiano. Né? E aí todo mundo acreditou que o Papa Francisco estava usando agora uma batina, né, assinada por um estilista. Caramba, desculpa, foi construído por uma inteligência artificial. E a gente acredita. E o camarada vai lá e faz um retoque na própria imagem com Photoshop. E o camarada compartilha um monte de imagens nos seus stories, no seu feed, né? Só dos momentos legais. Para vender um produto. Porque, no final das contas, o que eu quero é que você entenda que a minha vida é legal. Só que vai ver o cotidiano dessa pessoa. Tomando remédios pesadíssimos. Eu acompanho vários modelos, várias blogueiras, eu sei que é complicadíssimo. A situação não é fácil. Agora, pensa o que é uma vida construída em torno de um referencial todo ele mentiroso. Isso vale para a pornografia, isso vale para o consumismo, isso vale para os cursos que a gente compra na internet. Camarada, a gente não sabe mais o que é amar. A pornografia fez isso, destruiu a capacidade de amor do homem. O consumismo arrancou da gente a capacidade de entender que há uma única coisa que nos é necessária, verdadeiramente necessária. A internet arrancou da gente a possibilidade da vida íntima, verdadeira. Verdadeira, exatamente. Ai, como se perdeu a intimidade, meu Deus. Ser humano. Sobrou só mentira. E a mentira é o início de todo adoecimento. A mentira é o início de todo adoecimento. É um troço. Caramba. É uma luta terrível, uma luta que todo mundo, a frente de batalha tem que ser formada por todo mundo. Né? Quer dizer, todo mundo que entende minimamente o quanto isso aqui é perverso, precisa estar na frente de batalha. Você sabe que eu vejo, Pacheco, isso você falando, as pessoas elas têm se apoiado. Olha que terrível como está a sociedade, assim, exatamente o que você está falando. As pessoas não se deram conta do que você falou com essa clareza. Só esses 5 minutinhos. Olha, se as pessoas ouvissem só isso, elas entenderiam que os castelos de areia que elas estão construindo, que são castelos de areia, eles em algum momento vão ruir. Se eu me apoio na minha beleza, algum dia ela acaba. Se eu me apoio na minha saúde, um dia ela passa. O meu dinheiro acaba. Então, e isso tem acontecido. Eu tenho visto as pessoas, elas vão construindo a fama, a sua mini fama, digamos. A internet permitiu isso, que as pessoas, cada um fosse famoso hoje em dia. E elas apoiam sua felicidade ou se definem por aquilo que é justamente estruturas fracas, falhas humanas do ego. Você olhar assim, tudo está ligado a esse ego, essa mentira que você falou. E em algum momento aquilo cai, e quando cai as pessoas desabam. Olha, como acaba tudo. E eu vejo assim, não tem Deus, eles tiraram Deus da jogada completamente. Eles colocaram Deus, e até os católicos, olha só, os cristãos católicos, você encontra pessoas que vivem na superfície de tudo, até na oração. A oração é uma verbalização da sua dor. Elas querem pedir coisas para Deus, mas elas não querem o Deus. Elas não querem amar a Deus. Elas querem que Deus atenda seus pedidos, claro, no desespero, nas coisas, mas elas não procuram a fonte. Ou seja, imagina, eu vejo as pessoas, elas não perguntam nunca. Eu até brinco assim com as pessoas que me seguem, né? Eu recebo milhares de pedidos diários de oração, né? E eu falo assim, gente, ninguém me pediu. Eu falo assim, Arthur,
Você podia pedir para Deus me dar mais cruz, que tá pouca cruz. Eu preciso de amar melhor, eu preciso me sacrificar por alguém. Ninguém me pede dor, ninguém me pede cruz, ninguém me pede pobreza. Todo mundo só pede Brad Pitt de sunga branca, as mulheres, o pessoal me pede tantas coisas, mas ninguém pede a essência. Você está falando aqui, Arthur, você podia pedir para Deus me ensinar a amar? Porque eu não sei amar. Eu não sei amar minha filha, que eu rejeitei, ou o filho que eu rejeitei no ventre. Eu não sei amar meu marido, eu não sei amar minha mulher. Ou seja, eu não sei me amar. Eu não sei nem quem eu sou. Então, olha, o trabalho é tão grande. Eu não sei como você dá conta no teu consultório, Pacheco, porque a doença é tão grande na alma das pessoas, elas estão perdidas completamente, e elas não sabem disso. E você vê cada dia consumindo. Eu estava nos Estados Unidos agora, em Nova York, e aquelas farmácias não param de crescer, cara. Você vê as farmácias, conglomerados, só vendem água para dormir, água para acordar, água para viver, água para remédio para tudo. Gente, isso. Nossa comida um dia vai ser alimento, vai ser remédio, não vai ser mais comida, entendeu? É verdade. É um mundo muito doente. Exato. E sabe, nisso que você está me falando, tem duas coisas que me assustam. Eu queria dizer que me desesperam, mas não acho que é justo, não. Me assustam no sentido de que, quer dizer, eu vejo um horizonte muito difícil, né, para o que virá por aí, que é o seguinte: essa sociedade que foi construída sob uma referência mentirosa, né, é a sociedade da imagem, né, a sociedade da fantasia, da máscara, né, e isso aqui, né, tem como implicação primeira o fato que exatamente a gente passa a não suportar a dor. Isso. A dor é uma coisa absolutamente insuportável, né? É insuportável que eu a viva, e é insuportável encontrar alguém que fala da dor, que fala do sofrimento. É insuportável. Eu não quero seguir ninguém que mostra para mim a vida real. Não quero. E aí tem gente que fala que vende a vida real, mas está vendendo, na verdade, a vida real que ele quer vender. Né? Enfim. E aí o que acontece? A gente tem um movimento que é um movimento terrível de justamente abandonar aquilo que, de alguma maneira, é o único recurso que a gente tem para, quando a gente cair, conseguir se levantar. Isso. Porque isso que você falou é verdade. A pessoa vai, e ela uma hora vai cair. Agora, o problema e é por isso que eu te falei que é um pouco desesperador isso aqui. O problema é que quando cai feio, se machuca para burro, o que ele vai fazer? Passa na farmácia e compra um remedinho para resolver o problema dele. E aí volta toda a escala de novo. Retoma a mesma escalada. Ou seja, o único recurso que, caramba, Deus colocou no meio do peito da gente, que é o único recurso que a gente tem, que permite a gente justamente se levantar e retomar o passo, às vezes começar o passo, o caminho, no sentido de aperfeiçoar-se, a gente está abandonando. A gente está jogando fora esse recurso, que é a dor. Não dá para ter medo da dor, não, caramba. A vida, ela é sofrimento mesmo. A vida é de verdade sofrida. Não existe essa história de que é uma vida toda colorida, cor-de-rosa e tudo perfeito. A vida, ela é cheia de dor e de sofrimento. Cheia de dor e de sofrimento. É cheia de culpa, é cheia de morte. Quer dizer, isso é o dado próprio da vida. Não é diferente. A gente decai, a beleza vai embora, a inteligência vai embora. Não adianta que a inteligência vai embora, nem a inteligência perdura. Chico, ainda tem os coaches que falam de ressignificar a dor. O que você acha disso? Caramba, ressignificar é uma palavra que eu odeio, a palavra ressignificar. Eu também. Eu tenho ojeriza, me dá vontade de extirpá-la do... Porque não existe ressignificar. Não existe. Existe significado e ponto, final. Quer dizer, o problema é que a gente... O que é o tal do ressignificar? Eu olho para a dor e, ao invés de olhar para a dor, eu coloco uma máscara, né? Eu coloco uma cerazinha na dor, né? Bom, ressignifiquei a dor. Não, desculpa, cara. Olha para a dor. Não ressignifica ela, não. Você descobre o que ela está dizendo para você. E ela, no mais das vezes, ela está dizendo para você o seguinte: cara, isso que você se meteu é uma furada. Sai dessa, caramba. Sai dessa. É isso que a dor está dizendo para a gente. Só que a gente não quer comprar esse trabalho. A gente não quer comprar esse trabalho. A gente prefere continuar indo no supermercado das ilusões, né, e buscar todos os produtos que vão fazer a gente, né, felizinho.
Não dá, não tem um bom destino uma coisa como essa, cara. Não tem um Tem, bom destino. tem uma coisa que você fala também sobre esse tema, eu acho muito importante, que é assim, quando você vai citar sobre a maturidade, você comenta sobre exatamente nas bem-aventuranças, né? Exatamente o que, que a gente espera, o que, que a gente acha que seria um caminho de, ou seja, um caminho de maturidade, né? Você fala assim, que Jesus fala da pobreza de coração em Mateus 5, versículo 3, né? Que fala os pobres de coração. E depois, quando você compara com a mansidão, quando você compara com a mansidão, ali para mim foi o ápice, assim, porque as pessoas elas confundem o ser amor, vou chamar assim, o ser manso, de ser uma pessoa calma ou uma pessoa letárgica, falando assim. Então, é uma visão, acho, muito superficial. As pessoas não sabem o que é maturidade, né? Olha, eu vou te falar sinceramente. Por que eu acho que é tão bonito e forte? Se você tiver outra oportunidade, o Pacheco, de a gente fazer mais lives, eu queria falar mais sobre essas questões das pessoas. Eu tenho coisas que eu quero te perguntar sobre isso, porque desde o nascimento, eu rezo muito por cura interior, né? Então eu vejo desde a gestação como é que a criança ela vai adquirindo as dores da mãe, ou seja, a rejeição materna, paterna, a falta de carinho, de amor, a falta. E as doenças que os pais mesmo transmitem ali, emocionais. Eu queria entender na tua visão, assim, na tua. Assim, esse contexto, essa profundidade, porque eu vejo que a gente repete também muitas coisas dos. Não só temperamentos, mas até das feridas dos nossos pais, da cultura familiar também. Tem muita coisa que eu quero conversar com você, tirar dúvidas também, assim, porque o público ele tem muita sede disso, né? As pessoas estão muito feridas, muito doentes. E quando você fala sobre isso que você falou agora, sobre exatamente a dor que ela fala, ela me dá uma, ou seja, uma resposta, vou chamar assim, me dá uma resposta assim, tá na hora Arthur, de parar, tá na hora de você descansar, tá na hora de você se cuidar, tá na hora de você se voltar para Deus, tá na hora de você voltar para realmente Deus, não ficar longe de Deus, que você vai ficar, vai piorar. Ou seja, a dor vai me mostrando às vezes, e não às vezes, mostra o caminho para eu poder até me curar. Ou seja, a dor é necessária. Eu preciso saber que eu tenho limite, que eu sou uma pessoa frágil, que eu também sou uma pessoa que tenho sentimentos. E eu te pergunto assim, dentro da maturidade, ou seja, a pessoa madura, essa mansidão que você fala, ela é o caminho da perfeição, assim como o caminho de perfeição? Assim, a pessoa, o que ela deve buscar para chegar nisso, ô Pacheco? Assim, você consegue encontrar teus pacientes? Como você conduz isso daí para as pessoas? Nossa, Arthur, essa é uma pergunta muito legal. Daria para explorar um montão de coisa. Imediatamente, assim, eu vou te responder de uma Uhum. forma que eu acho que ela diz por si só. Primeiro, a gente precisa entender isso. Mansidão não é ter sangue de barata, Isso né? aí. Mansidão é muito mais do que isso e sobretudo, tem uma coisa de fundamento no amor que ajuda a gente a entender o que é mansidão, né? Eu, por exemplo, né, por temperamento, eu sou um tipo colérico, né? Por temperamento, eu sou o exato oposto do manso, né? Sobretudo esse manso aí que É. tem sangue, que é concebido como tem sangue de barata. Eu não tenho sangue de barata, né? Eu sou do tipo que eu reajo imediatamente, né? É o meu padrão mais imediato. Né? Uhum. A mansidão não tem que ver com isso. Né? A mansidão tem que ver com, na verdade, quanto mais o fundamento no amor, né, tiver sólido, tanto mais a gente faz uma experiência de verdadeira mansidão. E o exemplo para mim mais interessante disso aqui, né, e eu gosto desse exemplo porque eu muitas vezes me coloco neste lugar para que eu aprenda a mansidão. Vamos pensar na seguinte situação, uma situação que todo mundo que está aqui eu tenho certeza que já ouviu. Um homem é espancado, flagelado, ao ponto de se desfigurar. Quem olhasse para ele não reconheceria um homem ali, de tão desfigurado que ele ficou. Esse homem arrasta uma cruz pesadíssima pelas ruas. É cuspido, cai, se machuca, todo ferido, insultado. No alto do morro, eles pregam esse cara numa cruz, levantam essa cruz, e não contentes de tudo o que fizeram, ainda continuam caçoando dele, cuspindo nele, e dizendo: se você é Deus mesmo, por que você não desce daí, seu vagabundo? Né? E qual é a resposta deste cara?
meu Deus, perdoa-lhes, porque eles não perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, Arthur, isso aqui é, no meu entender, o ápice da mansidão. É o ápice da mansidão. E é muito impressionante porque, se eu me coloco nesse lugar, eu já teria xingado a mãe, o pai, Todos nós. as gerações passadas. Açoitada, já todo mundo já estaria xingando todo mundo. Eu já tinha pegado a cruz, já tinha derrubado uns 4 ou 5 negros, já tinha feito de tudo. Né? E, no entanto, né, o que você percebe ali é que aquele homem que não tinha força para mais nada estava no cume da exaustão, estava no ponto mais alto da exaustão. Ele ainda assim encontra força em si para dizer essas palavras. Caramba, Arthur, se fosse na contemporaneidade, a psicologia diria: esse cara é louco. Porque não consegue entender que tem um fundamento ali, dizer que é o fundamento do amor. Um fundamento que, aliás, é muito bacana, porque você olha para aquela figura desfigurada, você olha para aquela imagem totalmente desfigurada, e você ouve essas palavras saindo da boca dessa figura, você é convidado a quebrar toda a sua relação com a aparência. Porque naquela aparência não é possível caber amor. Naquela aparência, você diz: não pode caber amor, não pode caber mansidão, não é? Isso. E, no entanto, está lá, ou seja, Cristo ali quebra toda a aparência. O manso, verdadeiramente, o maduro, verdadeiramente, ele quebra toda a aparência. Ele destrói toda a aparência. Ele não está nem aí para nenhuma aparência, nem a própria, nem a que ele consome. Consome forçadamente. Porque ele está interessado, na verdade, em encontrar os traços de amor em absolutamente tudo. Porque, por incrível que possa parecer, há amor. Porque se não houvesse amor por trás de absolutamente tudo, não haveria o que eu tenho diante dos meus olhos. Porque o amor é a consistência de todas as coisas. E não é um amor com A minúsculo. Não é um amorzinho que me faz o coração ficar. Não, é o amor. É o amor. O próprio amor, o amor que feito carne, esse amor que a gente encontra na rua, que a gente podia encontrar na rua e podia tocar à beira do manto dele. É esse aqui é a consistência de todas as coisas. Se a gente é manso de verdade, a gente escuta um palavrão dirigido a nós no trânsito, e ao invés da gente revidar, presos que estamos na aparência, o que a gente faz? Eu te amo. Não precisa dizer eu te amo pro cara, mas o simples fato de você não revidar e dizer: pô, por amor eu não posso fazer uma coisa como essa. Ele não sabe o que está fazendo. Ele está reagindo, é impulsivo. Você percebe? Isso é mansidão. A mansidão que não nasce disso, ela é cordeirice. Ela é cordeirice. E é isso que vira o jogo. E as pessoas, e a gente não tem, você está falando uma coisa que não existe palavras para descrever, porque nos dá vergonha, nos constrange. Assim, quem tem consciência, um pouco de consciência sobre seus erros, seus pecados, nos constrange de ver que nós não sabemos amar, que nós não toleramos as imperfeições dos outros, que a gente, na realidade, quer o nosso mundinho, nós queremos aquilo que você falou: eu quero o mundo do meu jeito, eu sou o Deus do meu mundo, e eu quero o Deus que eu inventei, né? Ou seja, que as pessoas têm que serem, ou seja, me agradarem de alguma maneira, para poderem entrarem no meu crivo, ou no meu amor, digamos assim. O amor com A minúsculo, né? Sim. Ou seja, é uma falta de Deus tremenda no coração de todos nós, sabia? Nós precisaríamos uma reflexão muito profunda sobre isso, o que você falou aqui agora, o Pacheco, porque é muito difícil a gente olhar para dentro. Eu vejo as pessoas estão tão preocupadas com dinheiro, com aparências, tão preocupadas com tudo, com redes sociais, com tudo, e ninguém tem tempo e nem vontade. Eu acho, não sei o que acontece com as pessoas,
de olharem para dentro. A coisa mais difícil do mundo que eu vejo as pessoas, elas estão tão desfocadas de si mesmas que elas estão adoecendo sem perceberem, porque elas, ou percebendo, elas estão realmente completamente fora, até da vontade de gente. Eu vejo assim, pessoas que vão na igreja, estou falando de pessoas de Deus, tá? Pessoas de Deus, pessoas católicas que frequentam a igreja, etc., pessoas religiosas, né? Que elas, dentro da igreja, elas são infelizes, elas não sorriem, elas não conseguem levar a espiritualidade com leveza. Elas têm uma coisa pesada, um relacionamento com Deus pesado, assim, de cobrança, cobram de Deus. Ai, Senhor, você não me atendeu. Ai, Senhor, você não. Gente, são incapazes de olharem para fora. Fala, gente, olha meu irmão aqui na minha frente, e o que eu estou dando para ele? Como você falou assim, o que eu acrescento na vida de alguém? O que eu vou mudar na vida de alguém? Ou dentro da minha família mesmo, eu vejo assim pessoas na tua família, a gente vê as pessoas, eu vejo mães que odeiam filhos, mães que não conseguem abraçar uma filha. Eu rezo muito boa assim, uma mãe outro dia me convidou, são 3 filhas. A filha do meio, a mãe não consegue abraçar. A mãe fala assim, eu não sei o que eu tenho uma rejeição para essa filha. E a filha é a cara do ex-marido, gente. É só ver, só olhar a cara da tua filha, é a cara do teu ex-marido. Você ama teu ex-marido? Você tem problemas com ele? E a mãe, ela joga, sabe, projeta a rejeição da filha. E a coitada da minha não fez nada para ela. A menina é um doce de pessoa. E você vê, a minha tem 10 anos, 12 anos, ela diz, não vê nada. A minha é maravilhosa, mas você vê como que as pessoas elas são incapazes e elas não querem, e ela não quer tentar, como ela trabalha, né, o dia inteiro, ela não tem tempo para, e ela quer delegar isso para a escola, para a igreja, para alguém que reze. E eu falei para ela, gente, eu não sou psicóloga da tua filha, eu não estou aqui para isso, e você também, quem vai dar amor para tua filha é você que tem que parar e abrir o coração, entender por que você rejeita a tua filha. E eu vejo que as pessoas elas não estão atentas, isso que me assustou muito você falando assim, não estão atentas a elas se olharem e elas buscarem esse amor. Esse amor que a base dele é Deus. A base toda é Deus. E como eu estou desfocado desse amor de Deus, o amor que eu encontro em mim é um amor vazio, um amor ferido, um amor que eu aprendi com meus pais também, ou com minha história, né? Exato, exatamente. É difícil o amor, saber o amar parar para realmente se falar como você descreveu, o amor de Jesus, o amor de Deus, da mansidão, da maturidade. Porque o amor que eu vejo que as pessoas elas estão querendo é o amor prazer, elas querem o ego, né? Querem que elas serem agradadas o tempo todo. Exatamente. E elas não estão interessadas em sofrer por ninguém. Ninguém quer sofrer por ninguém. Eu vejo amigos e famílias também assim, né? E isso é terrível. Você vê que as pessoas elas estão realmente muito doentes. Exato. Quer dizer, no fim, o próprio conceito de amor, Arthur, ele foi de tal forma deturpado, né? E não foi só deturpado porque se tornou, né, o amor, né, desculpa, o prazer se tornou referência de amor, né? Se você me dá prazer, eu te amo, né? Não só por isso, né? Eu acho que isso aqui é uma consequência de um mal muito pior, que é o fato de que o amor, quer dizer, sim que ele precisa do eros, né? Quer dizer, eu preciso daquela atração, né, erótica que uma outra pessoa me causa. É que a gente pensa na atração erótica, a gente pensa logo numa coisa relacionada necessariamente com o sexo. Não. A atração erótica, o eros, tal como os gregos definiam eros, quer dizer, é a atração que o corpo físico do outro me traz. Mas é uma atração no sentido não de uma atração sexual, sensual, é uma atração no sentido de que o outro me chama a atenção pela corporeidade dele que está ali na minha frente. Quer dizer, não é uma imagem que eu faço, é o outro. Não está errado ter o eros na jogada. Claro. O problema todo é justamente que eu não posso separar no eros. Quer dizer, o eros é uma porta de entrada no relacionamento com o outro porque eu vejo o outro. Eu tenho a possibilidade de ver o outro. E é uma porta de entrada que vai me obrigar sempre, ainda que seja a minha esposa, ainda que seja o meu esposo, com quem eu vou ter relação sexual, vai me obrigar sempre ao passo do ágape. Quer dizer, eu preciso chegar fundamentalmente a entender que aquele corpo que me atraiu, ele não é a palavra final do meu desejo. Ele é, na verdade, apenas sinal, símbolo, analogia de algo que eu desejo e anseio muito mais. Eu anseio muito mais. Se a gente levasse a sério isso, aqui está o problema. Por isso que eu acho que o mal maior está aqui. A gente não leva a sério que a gente quer mais do que o gozo.
A gente não leva isso mais a sério. A gente não leva a sério o fato de que, por não me contentar com o gozo, é preciso uma coisa só: dizer sim para o outro. E o sim, ele é exigente, porque o sim exige que a gente reflita, que a gente decida, que a gente discirna, acho que é isso Preciso, mesmo. né? Disciplina. Que a gente faça um discernimento, vou construir a frase diferente, a gente faça um discernimento adequado. É preciso que eu saiba dizer para aquela mulher para quem eu vou dizer um sim definitivo. É preciso que eu saiba dizer para aquele homem que eu vou dar um sim definitivo. Dizer a razão que eu tenho para dar o sim definitivo. E isso pressupõe inteligência e vontade. Amor sem inteligência e vontade é só gozo. É só gozo. E aí, não se enganem, povo. Porque consumidores de pornografia que somos, o nosso amor vai ser sempre fantasia. E o detalhe, a minha mulher, o meu marido, eles nunca vão ser o ator do filme pornô que eu assisti. Nunca vão ser iguais. Nunca vão. E aí eu vou estar sempre insatisfeito. Eu vou estar sempre querendo só um gozo que vai ser sempre, sempre, sempre insatisfatório. Eu preciso entender que o amor, ele pressupõe um padrão de discernimento inteligente que está faltando. As pessoas hoje casam porque é bonita, é gostosa, me dá prazer, porque a igreja na qual eu vou casar é maravilhosa. Isso. Eu gastei 10 mil reais para poder casar nessa igreja e eu contratei o padre Marcelo Rossi para poder fazer a missa do meu casamento. Celebração. É para isso que as pessoas casam. Pensa. Imagem, 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 aparência, aparência, aparência. Olha de novo o problema. Quer dizer, amor que não tem decisão, que não tem um sim, que não tem discernimento, que não tem uma razão de ser, que aponta lá para a eternidade. Eu quero te levar para o paraíso, meu amor. Eu quero te levar para o paraíso. Eu quero ser a possibilidade de você ir para o céu. Quer dizer, isso aqui é o que sustenta o amor. Isso vale para minha esposa, mas isso vale para o meu amigo. Caramba! Quer dizer, ou eu estou numa relação com uma pessoa a quem eu quero o bem, e querer o bem significa que eu quero que esse homem vá para o céu, ou eu não estou num relacionamento verdadeiro. Eu estou num uso. Não, e o que você falou, a inteligência e a vontade, se elas não estão realmente juntas com o amor, não adianta. Aquilo vira gozo, vira vazio, e a pessoa vai querer mais vazio, porque é vazio. O gozo é vazio. Você sabe que isso é uma pequena alegria momentânea e é o vazio. E a pessoa vai buscar, o foco da vida dela é preencher o vazio com vazio, né? Uma das coisas que eu te perguntava, Chico, você falou uma coisa também muito profunda, que é exatamente isso daí. Você acha que as pessoas vão ter essa visão de levar o outro para o céu, para esse amor consistente? Gente, você falou uma coisa que para mim ficou assim, ficou tão distante. Eu fiquei você falando, eu fiquei olhando a sociedade de hoje, e falei assim, gente, isso aí está tão distante dos relacionamentos de hoje. Meninas novinhas já transam, já fazem o que querem, os meninos. Tem menina com menina, virou moda se beijar. Beijo triplo, quádruplo, fazem swing entre eles, os garotos. Eles estão vivendo um filme pornô a vida toda. Desde o garoto. Eu frequento os garotos, eu acompanho muitos jovens, né? Nunca vi usarem tanta droga na minha vida. Nunca vi. Usam droga para tudo. Para tudo, tudo, tudo. Gente, para onde vai parar essa juventude? Alguém vai se casar no futuro? Opa, o que você acha disso? Porque eles não sabem o que é amor, não sabem o que é respeito, não sabem o que é limite, não sabem. Nas relações entre eles, os homens tratam as minhas como cachorras, as minhas querem ser tratadas como cachorro, parece, né? Porque elas é que são as fomentadoras, estão sendo as fomentadoras dessa sexualidade depravada. E onde vamos parar? O que você acha? Onde vai parar essa sociedade? Porque esse amor que você está falando aí é muito utópico para esse povo aí. Eles não têm ideia do que é isso. Sabe que eu vou me dar o direito de discordar de você de uma coisa. Pode discordar à vontade, eu estou aqui para isso. Eu acho, Arthur, que diferentemente de um quadro que se pinta no horizonte, eu acho que é muito. Isso que você está falando é muito razoável de se pensar. Não está errado. Mas eu acho que, de alguma maneira, a juventude, mais até do que nós, velhões, e que muitas vezes damos meio que por óbvia, né, a vida da fé, a vida da igreja, e levamos muito como quem não tem o primeiro, quem não se lembra do primeiro amor, né, como
São João lembra a gente lá no Apocalipse, né? Eu acho que a juventude, nesse sentido, ela tem muito mais chance do que nós que estamos já na igreja e acreditamos que está tudo bem. Por quê? Arthur, eu confio numa coisa. Inclusive, isso é o que me mantém fazendo o trabalho que eu faço hoje. Uhum. Eu confio que Deus fez a gente direitinho, sabe? E Ele colocou mesmo, né, no meio do nosso peito o recurso necessário para que a gente perceba que isto não satisfaz. Eu acredito mesmo, sinceramente, não acho que isso seja uma esperança vã, Uhum. mas eu acredito mesmo que esse padrão todo que está estruturado, ele muito rapidamente vai se mostrar profundamente insatisfatório. Eu percebo que os tempos, né, eu vejo que a gente está vivendo tempos muito definitivos, sabe, Arthur? Sem nenhum tipo de perspectiva apocalíptica, nada do gênero, mas eu vejo que a gente está vivendo tempos muito. Os sinais são muito evidentes de que os tempos, né, está chegando, né? Não acho que vai acabar o mundo, não acho que Jesus vai voltar, não estou falando nada disso aqui, não. Quer dizer, eu acho apenas que a coisa chegou num nível tamanho de absurdo que somente se a gente acreditasse de verdade que tivesse sido arrancado do peito do homem o coração, é que a gente poderia acreditar que não tem saída. Eu acho que tem saída. Eu aprendi com João Paulo II, São João Paulo II. São João Paulo II tinha uma capacidade de amor à juventude, né? E que era fruto justamente de uma tremenda confiança que aquele homem tinha no fato de que o coração do jovem, por mais que pareça desvirtuado, ele é mais sincero do que o nosso. Ele é mais, né? É muito mais sincero do que o nosso. E a gente começa a colher esses frutos aqui. Eu tenho começado a colher. As pessoas começam a falar do sofrimento. Essas pessoas que viveram a vida toda atrapalhada começam a falar do sofrimento. Você começa a se dar conta do sofrimento. Eu acho que a gente vai passar por um tempo mais grave, bem mais grave do que o que a gente está assistindo hoje. Bem mais grave. Acho que a gente não chegou no fundo do poço ainda. E se a gente chegou no fundo do poço, a gente está descobrindo que tem um ralinho. Eu brinco às vezes. A gente vai ver um período bem mais grave, bem mais triste, bem mais de muito maior destruição, mas que vai ser seguido muito rapidamente, por uma nova primavera. Eu tenho plena convicção disso. Os sinais todos apontam para isso. Eu sei. Eu confio muito, cara, eu confio muito. E confio numa coisa foi a última coisa que eu pensei que eu precisava te dizer e para os teus seguidores, que eu pensei assim, olha, a maturidade, ela é algo que eu preciso decidir por ela. Eu preciso ter uma decisão que seja plena por ser maduro. E o detalhe, você que já me escutou meus áudios lá, meus podcasts, já deve ter escutado essa aqui. A maturidade é igual, é sinônimo de santidade. Se cada um dos 300 e poucos que estão aqui assistindo essa live decidir por ser santo, Arthur, o mundo muda. Arthur, basta um homem santo, basta uma mulher santa, e o mundo muda. Cacete! Porra, é exatamente isso, me desculpa, é exatamente isso. Não tem exagero nessa minha fala. Não tem exagero. Basta um homem santo, basta uma mulher santa. Decidido por isso, decidido por viver uma vida de santidade. É claro que existe a graça. É claro que Deus escolhe do meio de 333 homens e mulheres. Ele escolhe um que ele vai colocar à vista de todo o mundo.
Mas você, Jerusa, você pode ir para a tua casa e lutar para ser santa com o teu marido, com os teus filhos, ir para o teu trabalho e lutar para ser santa lá no teu trabalho, entrar no teu carro e atravessar o trânsito de São Paulo, do Rio de Janeiro, de onde raios você viver, e lutar por ser santa. Isso aqui vai, não tenho a menor dúvida, Arthur, isso aqui muda as pessoas com quem a gente encontra. Isso é maturidade. Isso é dizer, eu dependo de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida não tem outro valor. Todo o resto é lixo. Mas o amor de Cristo é o ganho maior que eu tenho. O amor que eu luto por ter por Cristo, luto porque eu tenho uma vida desgraçada, eu sou um miserável todo errado. Mas eu luto por amar esse cara, cacete. Todo dia eu passo 40 minutos aqui sentado nesse escritório rezando, do jeito que eu consigo. Mas é isso, se não é isso, se eu não entendo que aqui está a única coisa que me coloca de pé, meu Deus do céu, eu vou arrastar no chão para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. Decidam-se, meus amigos, decidam-se por viver uma vida de santidade. Decidam-se por um dia ter uma igreja dedicada a Santo Arthur Amorim. E decidam-se por isso. Vivam uma vida com essa intensidade. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver o que vai acontecer. Anotem o que eu estou dizendo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Gente, a resposta, parabéns. Olha, professor Pacheco, você dá um tapa na cara de todo mundo. Assim, quando você fala isso, repetindo São Paulo, nos deixa constrangidos, né? Como as pessoas elas têm que acordar para isso. Primeira coisa que, gente, não existe vida sem esse objetivo de santidade. Ou seja, eu ser igual a Cristo, ser igual a Jesus, deixar esse Jesus entrar, como você falou. E eu acho assim que você falou uma coisa que me toca muito, que é justamente eu quero ser santo. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero ser santo e ponto final. Custe o que custar. Doa quem doer, eu tenho que ser santo. E essa é a busca. E é o que nos faz, sabe o quê? Eu vejo assim, é esse desafio que me faz ter vontade justamente de lutar, de melhorar, de querer estar aqui. Então, eu quero te agradecer muito, Pacheco, tanto carinho, tanto dedicação que você tem para o teu trabalho. E, sabe, te propor também, assim, online, aqui ao vivo, né? Depois, se tem algum curso que você dá, você vende algum curso ou não sobre essas questões da maturidade? Você já gravou algum curso sobre isso ou não? Não, Arthur, hoje eu trabalho praticamente só com formação de profissionais de psicologia. É mesmo? O único curso que eu tenho que é destinado aos curiosos e a todo mundo que tenha um interesse, né, genuíno no que diz respeito ao que a verdadeira psicologia pode oferecer, é o meu seminário online de psicologia, que esse é aberto a todo mundo, né? E apesar do nome Seminário Online de Psicologia, a proposta de fundo do Seminário Online de Psicologia é justamente entender o que é a pessoa humana, a fim de oferecer o melhor possível recursos para um caminho de aperfeiçoamento. Ou seja, a ideia do SOP é fazer santos. Hoje eu tenho 1000 alunos no SOP e se eu conseguir que pelo menos um deles saia dali santo, eu vou morrer feliz e realizado. Todos os demais produtos meus são todos pensados só para a formação de profissionais de psicologia, que eu acho que é uma urgência, aliás, que a gente tenha profissionais de psicologia que não repitam esse mesmo padrão a que você se referia, né, e que, pelo contrário, ajude as pessoas. Então é isso. Quem quiser conhecer o Seminário Online de Psicologia, o convite está feito. Tá eu queria saber, como se escreve? Como a gente acha esse seminário? No meu link, no link da minha bio, você vai ver lá o Seminário Online de Psicologia, SOP, SOP, é o meu Seminário Online de Psicologia. Como se escreve aqui, ô Pacheco? Qual é o teu... Eu não estou conseguindo escrever, está escrito... Não, teu Instagram, muita gente está perguntando teu Instagram aqui, muita gente não se conhece. Aqui. O meu Instagram é o @drppacheco. E lá na minha bio tem o Seminário Online de Psicologia, não vai ter dificuldade de encontrar. Vamos entrar, gente, no seminário, eu vou me inscrever também, eu quero ouvir, quero fazer parte. E é o que? É online? Como é? A gente fez pelo Instagram ou por onde que é? Hoje em dia, tem uma plataforma específica. Hoje em dia, ontem eu dei a 131ª aula. Tem 130, toda semana tem aula ao vivo. Se não tem aula ao vivo, como acontece, algumas vezes acontece não ter aula ao vivo, de qualquer forma tem uma aula exclusiva, gravada, disponível, tá?
E a ideia é essa. Eu toda semana estou lá dando aula. Né? Me perguntaram quanto tempo vai durar o seminário. Eu disse, olha, eu tenho material para dar aula para o resto da minha vida. Enquanto eu tiver sangue correndo na veia, eu vou continuar dando aula no Seminário Online de Psicologia toda semana, de 20h30 até as 22 horas, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dura cada uma das aulas. E fica tudo gravado, né, professor Pacheco? Fica Fica tudo gravado. Quem entrar hoje na plataforma do Seminário Online de Psicologia vai encontrar 131 horas gravadas. São mais de 400 horas de aula hoje disponível lá. O pessoal fica meio assustado. Não, mas é maravilhoso. Dá sede. Eu te ouço, fala, gente, dá vontade de já ouvir o próximo capítulo. Gente, às vezes eu fico pensando, repetindo uma coisa, ou fico pensando lá naquele podcast do Spotify, né? Fico ouvindo. E, gente, e às vezes carece, sabe o que? Que você não tem tempo, mas carece de algumas... aprofundar mais o tema, a gente sente falta disso, né? A gente fala, gente, como eu queria que o Pacheco aprofundasse mais esse tema aqui, porque é uma falta que a gente começa a se olhar nas tuas palavras, isso é um dom que Deus te deu. A gente percebe, no teu jeito bem espontâneo de ser, eu também falo assim, eu sou muito espontâneo no meu jeito de falar. E eu percebo que a gente se identifica, né? E a gente percebe, gente, mas aqui eu tenho sede, né? Eu quero ouvir mais. Então você começa a falar de Tomás de Aquino, você cita lá o São Paulo. Então eu vejo assim, ou qualquer coisa que você fale sobre a psicologia, eu sou muito sedento, você sou eu, que eu tenho muita sede de, sabe, de conhecer assim, a nossa miséria mesmo. E nossa miséria com um olhar misericordioso, amoroso. Não como um jeito de julgar, nem de condenar, mas amoroso. E eu pensei que você tem essa preocupação, você quer ajudar as pessoas. Então, é muito bacana a gente que puder ouvir o doutor Pacheco, é maravilhoso. A gente, no Spotify, ou nesse curso, né, que ele faz. Eu vou entrar no curso, eu não conhecia. Eu mesmo não sabia que você tinha seminário. Eu estava querendo que... Eu estou fazendo alguns cursos, gravando. Um dia, se você topar a ideia, eu queria fazer um curso com você, o Pacheco, sobre essa questão da maturidade. Olha, pronto. A gente lançou agora um curso, lancei um curso agora, os 7 Passos da Cura, mas é muito só sobre oração, né? Mas eu senti falta do teu conhecimento nesse curso, porque ali tem áreas que têm que ser tocadas pela psicologia e pelo conhecimento mesmo técnico, né? E olha, como está vendendo horrores, vende horrores, e as pessoas têm sede, eu vejo que as pessoas têm sede disso. Eu vou te fazer esse convite depois, vou te chamar assim, para a gente já poder reunir. Já faço o meu compromisso público, aceito. Ótimo. Você mora onde? No Rio ou em São Paulo? Eu moro em Brumadinho, Minas Gerais. Eu vivo indo para aí, não Brumadinho, vou pertinho de... Brumadinho fica pertinho ali de BH, não? Onde que é? Fica bem pertinho de BH, eu fui bem pertinho. Brumadinho ali pertinho, qual é o nome daqueles lugares de hotéis ali chiques, também ficam meio parado ali? Em Inhotim? Em Inhotim, perto de Inhotim. Em Inhotim tem aquele negócio de obra de arte, moderna. Né? Mas depois você caminha mais, não tem qual é o nome daquele lugar, não é negócio... que tem um negócio de macacos lá, como chama? Macacos, sim, macacos é muito legal. Então, eu fui para macacos ali, é muito bacana ali. Tudo arborizado, tudo é muito bonito. É bonito. Então você visitar, eu vivo indo para BH, sabia? Eu vou sempre pregar retiro em BH. Então você vai ter que vir aqui em casa. Eu não conhecia, não sabia que você estava ali. Eu achei que você era do Rio. Engraçado, eu achava que era do Rio. Sou mineiríssimo. Poxa, mas que legal, que bacana. Parabéns pelo trabalho. Você chegou, olha. E depois que você tiver outra oportunidade, vamos marcar outra live se quiser. E agora, porque essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? Vou deixar no meu YouTube e nos Instagrams também. Vou botar ela e aí para pessoas assistirem depois e ficar aí rodando direto. Muito bom. Gente, vamos agradecer ao professor Pacheco, doutor Pacheco, você pelo teu tempo, pelo teu carinho. Muito obrigado. E obrigado a vocês que nos assistiram e que vão nos assistir, né, gente? Que vocês bebam dessa live, vocês aproveitem, porque, olha, são ensinamentos de ouro, gente. Eu sou muito grato ao doutor Pacheco, ele me abriu os olhos para tantas coisas, assim. E olha que eu caminho há muitos anos nessa via, né, do autoconhecimento à luz de Deus, né? E eu acho que as tuas lives são maravilhosas, são muito profundas. E eu recomendo todo mundo ouvir o professor Pacheco, gente. É maravilhoso e vale muito a pena. Olha, vocês vão crescer muito. Eu estou crescendo devagarinho, né? Estou aprendendo. Na minha ignorância aqui, eu sou aquele burrinho que carrega Jesus. Eu sempre falo isso. Porque eu gosto de ensinar. Somos dois, meu amigo. Porque a gente vai aprendendo devagarinho, né? A gente vai bebendo. Mas parabéns, professor Pacheco. Eu estou muito encantado e muito agradecido, tá? Pelo teu carinho, tua disponibilidade. Obrigado pelo seu convite. Reze por nós, tá? Que Deus te abençoe sempre muito, muito a tua família, toda a tua vida, a tua família. E vocês que nos assistindo aqui, que Deus abençoe vocês, gente. Com muito carinho, com muito amor. Pacheco, então, até a próxima live, com a graça de Deus, a gente combina depois pelo WhatsApp, tá? Tá bom. Fiquem com Deus. Obrigado um abraço grandíssimo para você e para todos. Amém. Tchau.